Boa noite a Boa todos. noite. Boa Com muita noite. alegria, muita satisfação, casa cheia hoje. Né? Vamos dar início ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, mais um estudo de quinta-feira, com a permissão de Deus, da Casa de Emmanuel, né, que nos dá sempre essa oportunidade de toda quinta-feira, às 7h30, estarmos aqui reunidos na família SEAS para estudarmos um pouquinho desse livro tão maravilhoso que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe, né, a Emmanuel nos trazendo tanto conhecimento. Então, hoje o estudo vai ser dirigido pela nossa irmã Janete, então convido também a fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos agradecer sempre. Amado Mestre Jesus, nosso querido amigo, companheiro de todas as horas, aqui te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de realizar o estudo desse livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel traz para nós com essas excelentes reflexões, estudo que é baseado no teu Evangelho de luz e de amor, Jesus. Então, te agradecemos a oportunidade que possamos estar no decorrer desses comentários, desses debates, que possamos estar aprendendo sempre mais, Jesus, para que assim possamos estar melhorando um pouquinho a cada dia, aprendendo com Emmanuel, contigo, com Deus nosso Pai. E assim, pedindo a tua proteção para todos os irmãos em humanidade, os aflitos, desesperados, enfermos, pedimos nesta hora permissão para iniciar o estudo desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então, vamos compartilhar. Bem, então, hoje estamos na lição 141, que Emmanuel traz para nós, e o título é Pior para eles. Emmanuel nos traz uma passagem do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 4, versículo 21, que diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E aí Emmanuel, já no começo, ele repete, né? Falando: Tomando o lugar dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí eu fui lá nesse capítulo de Lucas mencionado, né, onde vem escrito assim: o Espírito do Senhor, Jesus pega, não é, as Escrituras e começa a ler uma passagem de Isaías, que fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías foi aquele profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, que é o Mestre Jesus, né? Então, nessa hora, Jesus lê essa passagem de Isaías e ele fala: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Como a falar assim: eu estou aqui, né? Eu sou o Messias. Está acontecendo neste momento. E é assim, um momento ímpar, né? Um momento tão importante que a gente acredita que muitos ali naquela hora, acho que a maioria mesmo, não percebeu essa grandiosidade daquele momento, que era a profecia de Isaías que estava se cumprindo naquela hora. Era o próprio Cristo que estava ali se manifestando, né? Falando: eu estou aqui para que eu cuide da opressão, não é? Dos corações oprimidos, que eu esteja aqui cuidando de todos vocês. Esse foi o início que o Emmanuel traz para nós, e agora ele vai, não é, comentando a respeito dessa passagem. Alguém quiser comentar algo mais?
Lembrei de Jesus fez igualzinho agora, né? Com o Espiritismo, através do Espírito de Verdade, quando ele diz que ele era a promessa do Consolador prometido, né? Que o Espiritismo era o Consolador prometido. Então, mais uma vez, se cumpre, né? Através do Espiritismo, essa passagem me lembrou exatamente que nós estamos também vivendo esse momento, assim como lá Jesus trouxe esse cumprimento, o Espiritismo também vem cumprir mais uma das profecias, né? E é Agora, no caso maravilhoso, do né? próprio Cristo, né? No caso, Fala, Júlia. Então, Janete, essa parte, né, que a gente estuda hoje a respeito desse trabalho de Jesus, aí a gente vai talvez assim falar um pouquinho mais à frente, mas é que Nazaré, né, ele começou aquela pregação naquele local ali, que era o local que ele foi criado, né, que é o local de Maria, né, Maria de Nazaré. E ali a gente viu que ele não foi bem aceito. É verdade. Porque nessa escritura de Isaías, ali diz que era um ungido. E os outros reis, né, que tiveram ali esse ungir, sempre foi ungido por homens. Né? O rei Davi foi ungido por um outro ser humano. E Jesus, não, ele foi ungido pelo Pai. Então, quer dizer, isso também tem uma conotação muito forte nesse texto de Isaías, né? Porque realmente era o Messias, era o enviado, isso que foi dito por Isaías nessa profecia. Então, quando ele lê aquele texto ali na sinagoga, no dia de sábado, onde ele faz todo esse trabalho, muitos ali, se a gente lê o texto todo, né, que está no Novo Testamento, que está em Lucas, né, 4:21, o que fala ali? Que muitos que estavam ali naquela assembleia olhou para o lado e falou, mas quem? Esse filho do carpinteiro? Como assim é o Messias? Né? O prometido, é o enviado, é o que veio, né, em missão. Então, assim, para a gente perceber, se a gente trouxer isso para as nossas vidas, a gente sempre, quando a gente vê alguém falando, ou quando alguém traz algum ensinamento, às vezes a gente quer olhar os títulos da pessoa. Às vezes não é porque você não tem grandes estudos, que você não é aquele, né, letrado, que você não tem uma palavra para trazer. Então, isso às vezes vira uma disputa. Então, a gente tem que trazer o texto para nós. Hoje, né, a gente não tem esse Messias aqui para ser anunciado. Mas quantos de nós temos uma palavra para levar e muitas pessoas nem estão querendo ouvir? Quem é aquela? Cheia de defeitos, cheia de isso, mas não vê o esforço de cada um. Então, isso também é importante que a gente pense quando a gente vê um contexto todo trazendo para os nossos dias atuais. Perfeito, Júlia. Jesus foi reconhecido, né? muito boa essa observação, porque realmente, geralmente, entre aqueles que nos conhecem, entre aqueles que nos são próximos, é que geralmente é mais difícil. Porque foi o que você falou, aqueles que estão ali à nossa volta já estão cheios de preconceitos e pré-julgamentos sobre nós, né? Seja pelas aparências externas, ou até mesmo pelos nossos erros do passado, que de repente agora não mais temos, mas como são pessoas que já nos conhecem desde sempre, e aí não conseguem, né, acreditar que você possa ter melhorado e estar num patamar melhor, né? Então, realmente, às vezes, entre os próximos é que se torna mais difícil realmente de ser reconhecido como alguém bom, né? Como alguém que possa estar ajudando, assim, você vê, com o próprio Jesus, assim aconteceu, né? É o preconceito, realmente, né? Foi até o tema da nossa palestra de sexta-feira, né? Que Jesus é um dos temas da Gênese, né? Que está escrito é aceito na sua própria terra. E até na sexta-feira foi comentado a respeito de muito vai de inveja, não é? As outras pessoas. Muitas vezes nós queremos estar nos sobressaindo, né? E não ver
o outro que está em evidência, mas é como você falou, não vê o conteúdo que está sendo trazido por aquela pessoa. Mas eu gostaria de estar no lugar dela, gostaria de que fosse eu a falar, não é? Numa vaidade, numa questão de ciúme da inveja mesmo, não é? E isso faz com que muitas vezes a gente ataque aquele companheiro, aquela pessoa que é até do nosso conhecimento e que a gente não valoriza, como sendo aquele que vai trazer um bom discurso para nós, né? Mais alguém? Só um comentário bem rápido, fechando isso que falaram. Não é à toa que a Terra é o mundo das ilusões. A realidade vem quando a gente vai embora daqui, né? Eu escuto muito isso nas palestras. A Terra é o mundo da ilusão. A realidade é depois, né? Então tem a ver com o que você está falando, né, Janete? O Cristo sempre foi muito simples, né? Lavou os pés dos apóstolos, né, na Santa Ceia, né? Entendeu? Sempre muito simples. Então, quem é você? Um pobre filho de carpinteiro, né? É verdade. É o mundo das ilusões, né, a Terra. É mesmo. Né? Verdade. Então, vamos em frente. Ele fala, né? Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam, né? Então, muitas vezes, nos templos religiosos, né, as pessoas surgem nessa muitas vezes são convidados por outras pessoas, entram com uma certa curiosidade para estar ouvindo, né? E não admitem muitas vezes que têm realmente interesse. Mas é o que ele fala, né? Existe um ascendente espiritual, né? No fundo, eles próprios estão buscando alguma coisa que dê sentido à vida deles, né? Porque chega um ponto na vida da gente que é como se fosse esse chamado, né? Algo dentro de nós quer uma explicação, né? Quer descobrir o sentido da nossa vida. Então a gente entra num templo, muitas vezes tímido, às vezes não acreditando muito, ouve as preleções, mas acaba, né, sem muito interesse, mas intimamente existe aquela busca de algo que está faltando na vida, nossa vida, né, como foi o nosso começo, buscando uma religiosidade, e na vida de muitas pessoas, né? Então, Emmanuel vem falando a respeito disso. Vai lá. Vai, Júlia, completa aí, Júlia. Então, Janete, quando a gente fala aqui, né, nessa parte que você leu, né, desses ascendentes espirituais, compelindo-lhe o espírito ao exame e à consulta, a gente vê, todos nós temos esses protetores espirituais, esses benfeitores espirituais que estão torcendo muito para que a gente dê certo aqui nessa reencarnação. Então, em muitos deles estão vibrando para que a gente tome um rumo. Seja o rumo que a gente puder dentro de uma doutrina. Não precisa ser a doutrina espírita, mas que a gente tenha uma conexão com o alto. Então, assim, eles apostam muito na gente. Né? E, assim, às vezes a gente é direcionado a alguns lugares que a gente não sabe nem por que foi. Às vezes é um amigo que leva, né? A gente escuta muito assim, dizer assim, poxa, é uma casa espírita, né? A gente vai falar pela casa espírita porque a gente está dentro dela, né? Mas assim, poxa, interessante, eu nunca tinha visto aqui, de repente eu estava assim, entrei para ver como é que era, uma curiosidade ou outra. Então, assim, isso nada mais é de que essa força, né? Que vai fazendo com que a gente consiga ter respostas que a gente aqui
na carne, né, no plano material, a gente tem tanta problemática para resolver, tantas angústias, tantas dificuldades, e que a gente tem que ter essa parte espiritual que nos dê essa lucidez, essa calmaria. Então, assim, é essa aposta do alto ao nosso benefício. Né? Então, eu vejo essa passagem como esse acordar, né? Esse despertar. Né? Isso a gente, às vezes, nem percebe, passa até uma reencarnação toda, sem admitir que nós temos esses amigos espirituais torcendo por nós. A gente fala assim, quem é que alguma vez me entrou no caso, nós estamos falando de espiritismo, né? Quem alguma vez entrou no centro espírita, né? Foi a primeira vez, aí eu vi uma palestra lá, nossa, parece que está falando comigo, né? Está me respondendo um monte de coisa que eu queria saber. Quem nunca, né? Parece que vai exatamente naquele momento que a gente precisa ouvir exatamente aquilo. Né? Quer dizer, é o trabalho dos irmãos espirituais que estão sempre atuando para dar esse start, né, na gente, para ter esse despertar. Né? Sempre assim mesmo. Como fala aqui, convocação sutil e silenciosa, porque eles não vão fazer nada de sobrenatural para que a gente seja despertado. Então, é tudo muito sutil. Aí a gente acha até que foi acaso. Nossa, foi um acaso ter ido lá no centro e falar. A gente sabe que não existe acaso. Acaso é Deus, né, fazendo para que a gente ache que é um acaso, né? É complicado mesmo, realmente, e principalmente para os jovens, né? Os jovens, eles sofrem muito com isso, né? Com essa questão de... Eles botam ali vagabundos itinerantes, né? Lógico, o vagabundo aí não é no termo do não é nesse sentido pejorativo, né? Do pejorativo. vagabundo que não trabalha. É exatamente daquele que está vagando sem propósito, né? Sem saber para onde vai. E é muito comum no jovem, né? Todos nós já fomos jovens, adolescentes. É aquela idade exatamente onde você questiona tudo e não sabe nada. E aí você fica meio que perdido mesmo, né? E os chamados geralmente são os piores possíveis, né? Assim, dos outros, porque você acaba sendo muito influenciado e chamado pelos outros perdidos iguais a você, e você acaba tendo mais tentação em atender aqueles apelos dos que estão perdidos iguais a você, né? Então, só que sempre tem, né? Sempre tem aquele amigo que convida para ir numa igreja ou para ir, né, para ir no grupo de jovens, seja do centro espírita ou de alguma igreja, que às vezes é até mais comum de acontecer, né, porque as religiões católica e protestante são muito maiores no Brasil, então sempre vai haver esse chamado, né? A espiritualidade, por mais ali no meio perdido que a gente esteja, vai estar sempre intuindo alguém a nos apontar esse caminho. Só que realmente a gente tem que estar alerta, né, para perceber, para conseguir captar, porque se a gente se deixar levar pelas coisas do mundo, como a Doroteia falou, pelas ilusões do mundo, mesmo que a gente chegue até a ir num centro espírita ou numa igreja, a gente não vai ter aquela percepção que a Selma falou, porque o nosso coração vai estar tão iludido, né, tão apegado às coisas da matéria, que mesmo ouvindo, às vezes, a palestra, não adianta, porque você não vai ter ouvidos de ouvir e nem olhos de ver, né? Só que não vai poder depois dar a desculpa de que não recebeu ajuda, né? Então, realmente, a gente tem que, e nós como pais, principalmente, temos que estar aí amparando os nossos filhos, principalmente os jovens, adolescentes, nesse momento que realmente é muito difícil. E a gente sabe, porque a gente já passou por essa fase, e a gente também sabe que também não era difícil para a gente. Então, a importância de nós pais estarmos insistindo, né? Estarmos ali, porque não vai ser só uma vez, né? Não adianta você levar seu filho uma vez e achar que ele vai, me transformei, essas palavras mudaram a minha vida. Não,
Não, Acontece, às vezes acontece, mas muito é a difícil. exceção à regra, né? Muito, Geralmente a coisa é a onda batendo na pedra até virar areia, né? isso. Tanto bate Muito, até que fura. muito difícil, porque eles também andam muito acelerados. Eles não são como, por exemplo, a minha adolescência. Nós éramos muito mais light, muito mais devagar com a louça. Eles não, computador, joguinho, papapá, papapá. Olha, são de uma rapidez, então, para Muita assimilar, distração, né? olha, muito mais difícil, eu acho, levar as coisas, né? Puxar eles para o pezinho no chão é mais difícil, sim, eu acho. Embora sejam muito inteligentes, muito, não há dúvida, cabeça, mas, né? Meu Deus do céu. A nossa responsabilidade é enorme, enorme, né? A gente tem que ter uma calma muito grande para lidar, porque se você começar, aí pronto, você, né, ficam aborrecidos e tal, a gente tem que ir com muito jeitinho, né? É isso aí. Aí, mais alguém? Vamos em frente. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles, né? E já foi o que a gente mais ou menos começou a falar, né? Porque a princípio comparecem como se for apenas porque foram convidados, né, pela gentileza das pessoas, mas no íntimo estão realmente buscando esse sentido maior, né? Esse chamado, né? Essa espiritualidade que eles estão buscando, né? Tem a ver também com essa ascendência espiritual, né? É buscar a Deus, o sentido da sua vida, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Então, existe essa busca mais intensa com relação à vida, a, a, ao sentido da vida, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu estou aqui, para quê? Então, existe essa força maior que realmente acaba chamando a atenção da pessoa para que ela busque esse algo mais, né? Na sua vida, para que ela consiga se sentir feliz, né? É isso, gente. Se eu vou acabar realmente quando a morte do corpo chega, né? Então existe essa busca mais forte, mais interior. Então não é só a gentileza daqueles que os recebem, né, nos templos religiosos, mas é realmente essa busca de querer saber mais a respeito da vida, do sentido, da nossa herança, né, da nossa descendência espiritual. Fala, Júlia. Acho que não tem muito mais o que falar, né, Janete, porque já deu aqui, né? Quando ele fala essa última frase, né? É que soou o momento da revelação espiritual para ele. Porque também existe para cada um de nós o despertar da consciência, né? E para cada um vai despertar no momento exato, né? Porque às vezes a gente até quer que o outro saiba ou entre numa religião ou que siga isso ou aquilo. Geralmente a gente quer meio que induzir o outro, né? Que isso faz meio que parte da nossa vida, né? A gente acha que é bom para a gente, aí a gente quer levar o outro para o mesmo caminho. Mas nem sempre está naquele momento do despertar. E esse despertar é o momento de cada um. Aí, como a gente sempre diz, né, que na doutrina a pessoa tem dois caminhos para chegar nela, ou em qualquer religião, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Normalmente, infelizmente, é a dor que arrasta muita gente, né, para esse despertar. Então, assim, mas a gente, quando já está dentro da doutrina, que tem entrado por qualquer meio, até se foi ali sem o acaso levando, né, que foi meio por acaso,
não importa. Tem que ter esse despertar, porque senão você não absorve, você não tem noção do que é dito. A semente fica para brotar, sabe-se lá em que momento. Mas esse é o momento para cada um desse despertar. E que a gente também não está aqui para ajudar, né? A gente tem que cada um fazer a nossa parte. Hoje, para mim, é muito importante estar dentro da doutrina espírita, né? Eu já fui por vários caminhos. Hoje, isso me alimenta a minha alma. Então, quando eu quero alguma resposta, eu vou no meu evangelho. E se a gente tiver olhos de ver, como disse o Vitor, a gente vai enxergar várias situações na nossa frente. Não precisa nem necessariamente estar dentro de uma religião, né? Mas contanto que eu faça esse movimento, esse despertar, para que me alimente, me faça bem. E eu acho que quando isso acontece com a gente automaticamente a gente vai caminhando aí para uma estrada mais luz. Porque o objetivo nosso não é esse? Alcançar, né, esse desenvolvimento espiritual, moral. Então, esse é o caminho, não importa, mas tem que despertar, senão a gente só vai passar pela vida. Né? E vai ter lá, quando a gente chega no outro lado do mundo, né, que a gente perdeu oportunidades. E Chico diz que o maior arrependimento do ser humano é quando descobre que perdeu esse tempo, as horas perdidas. Então, assim, a gente já tem despertado essa vontade de que a gente se atente para a gente não perder muito tempo. Então, eu acho que é por aí, Janete. Esse texto eu estou me sentindo como a Selma falou, parece que foi para mim. É para todos nós. Não, mas assim, eu estou tendo essa sensação, porque realmente, quando eu olho o meu histórico com o espiritismo, né, exatamente ali muito jovem, vagabundeando itinerantemente, sem saber o que eu queria espiritualmente da minha vida, né, naquela coisa do ser católico, mas não ver muito sentido em certas coisas, e aí não frequentava mais. E até que me convidaram para ir no Centro Espírita, né? Foi lá no Bezerra de Menezes, onde a Doroteia ainda está até hoje. E comecei a frequentar e exatamente com essa sensação, né? Ah, tô indo, tô tolerando, em respeito a quem me convidou, mas ainda ficava questionando algumas coisas, né? Acho que isso aí não faz muito sentido, não sei o quê, até pela carga que eu já trazia do catolicismo, né? Então, até que mas continuava indo, né? Tipo assim, continuava no fundo alguma coisa estava despertando o meu interesse por aqueles assuntos, porque eu questionava, eu dizia, acho que não está certo não, mas continuava querendo ir, né? Olha o ascendente espiritual aí. Vamos de novo, vamos mais uma vez, até que realmente a pessoa me deu o Livro dos Espíritos, e aí eu comecei, eu trabalhava na época no centro da cidade, aí pegava o metrô ali em Botafogo e aí E a história do Bezerra aí, ó. Aí eu vou ler. Vou que lindo. Vou ler Só que foi no metrô, né? Bezerra foi no bonde. Foi no bonde. Vou ler o Livro dos Espíritos. Aí nisso que eu estou lendo, né? As perguntas, resposta, pergunta e resposta. Aí comecei a ler igual um louco, né? Porque falei, meu Deus, mas tem resposta para tudo aqui, querendo, né? Curioso para saber qual era a próxima pergunta. E realmente, depois que eu li o Livro dos Espíritos, aí pronto, né? Tudo começou, é como se uma porta se abrisse mesmo e tudo começou a fazer muito sentido. Né? E aí realmente nunca mais larguei a doutrina. Como a Júlia falou, aquilo parece que virou realmente algo vital, um nutriente realmente para o espírito que não dá para ficar sem. Não dá. O Livro dos Espíritos é uma racionalidade ali que não dá para você contestar, não dá. Mas é muito bom, né? Isso é muito bom. É a fé raciocinada, né? Sim. Maravilhoso. Então, vamos lá, vamos em frente. Bem, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza,
albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos, né? Então, muitos realmente que adentram essas casas, que ouvem, né, as palestras, que ouvem as preleções, continuam realmente indiferentes, né, recalcitrantes, né, como ele fala, continuam no erro. Muitos de nós, né, até erram, ouvem, mas não dá mais para dizer que não sabe, né? Já existe a responsabilidade da informação que chega, então isso, como ele diz, já pesa, essa responsabilidade já pesa. E a gente lembra outra passagem de Jesus, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, a gente tem o conhecimento, a gente tem por obrigação de estar refletindo em cima desse conhecimento e transformando as nossas vidas, né? Agindo de acordo com esses conhecimentos, praticando, né? Mas muitas vezes, como ele fala aqui, se pudessem sentir a verdade, né? Com mais clareza, né? Se a gente não tivesse todas essas distrações que o nosso dia a dia, que a vida cotidiana faz com que a gente se distraia, que a gente fique muito voltado para essa materialidade. Então, a gente ouve uma palestra, a gente o assunto pode até nos chamar a atenção, a gente gostar, mas quando a gente sai daquele local, a gente começa a ser atraído por essas distrações do dia a dia, né? Por esse desejo mais intenso das coisas materiais. Então, ele fala: se a gente sentisse com clareza, sem essas distrações, a gente conseguiria, no fundo da alma, estar sentindo o que ele fala, né? Hoje se cumpriu as escrituras para mim, quer dizer, hoje eu sinto, através desse discurso que eu escuto, desses ensinamentos maravilhosos que a doutrina traz para nós, se a gente realmente abre o coração, abre a alma para receber esses ensinamentos, a gente vai sentir que é um momento da nossa transformação, né? Que aquilo nos tocou e que eu sinto realmente a necessidade de fazer algo a mais daquilo que eu sempre fiz até agora, né? Então, é essa questão, né? É a questão, como a Júlia já falou também, né? Em determinados momentos da vida de cada um, Jesus vai se fazer presente, né? Quando foi que Jesus nasceu para cada um de nós? Então, existe, mesmo a gente frequentando sempre, né, rotineiramente, os templos religiosos, talvez ainda não tenha atingido esse momento, a gente não tenha realmente aberto as nossas consciências, os nossos corações para receber esses ensinamentos e fazer com que eles nos transformem, né? Que a gente se sente renovada, a gente se sente outra pessoa. Então, a gente precisa se livrar muito desses apelos, né? Viver a vida do mundo, que é preciso que se viva. Estamos no mundo para, né? Porque precisamos agir nesse mundo de matéria, precisamos estar nessas relações humanas que são importantíssimas para nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Ninguém evolui sozinho, é preciso que haja, né, esses grupos, né, começando em família, em trabalho, grupos religiosos. Mas nós precisamos não estar muito voltados a esse apego das coisas materiais, a essa distração que faz com que a gente deprecie, ou que a gente não se aproxime muito e mais intensamente das verdades espirituais, que é o nosso objetivo, né? É esse nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento moral. Então, usando tudo de uma forma dosada, mas abrindo os nossos corações, a nossa clareza de mente e coração para receber esses ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita, ou cada um no seu compromisso, ou na sua identificação com a religião que escolheu, né? É isso que eu vejo nessa parte aí. Fala, Júlia. Janete, você está me comprometendo. Ué, comprometendo não, eu estou puxando o conteúdo que você tem. Então, eu vou ler aqui uma passagem desse livro aqui, ó, Vinha de Luz, que é do Nossa Semana também, né? E ele vai perguntar aqui o que fazes de especial. É uma passagem
Então, assim, para a gente entender isso aqui, ó, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade já pesa no ombro, porque eu já tenho conhecimento. Aí tem um pedacinho desse texto que é bem interessante, quando está assim, ó, ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, a gente tem que fazer mais porque a gente já tem conhecimento. Então, assim, e o que a gente faz de especial? Como vai ser essa passagem aqui na Terra? Porque a gente, como diz aqui, não está em excursão. A gente está aqui com uma carteira de trabalho para trabalhar nessa seara, que a gente ainda não consiga 100%, mas a gente pode dar alguma coisa de nós. E é para fazer bastante hora extra, né, Júlia? Então, fica a pergunta aí: que fazeis mais que os outros? Então, e que a gente tenha sempre, como eu falei no outro estudo, sobre aquelas mãos que não tinha da estátua de Jesus, né? Que estava lá: use as suas mãos para ser as de Cristo. Então, que possamos usar nossas mãos, nossa boca, nossos atos, nossas ações, até nossos pensamentos, em busca de um mundo melhor e fazer a diferença, para que a gente faça a diferença no mundo. Porque a gente não vai ser eterno aqui, mas que a nossa passagem a gente deixe um rastro de luz, que é o que a gente tem de proposta hoje para fazer. Consigo? Não, mas eu estou no caminho. Eu, pelo menos, já estou no esforço e com vontade. Eu acho que já está dando certo, né? Porque aí a gente já está, pelo menos, com o texto aqui, ó. Mas ele ainda não desceu para cá. Mas uma hora vai, outra hora eu vou conseguir usar ele nas minhas ações diárias. Jesus conta conosco, né? É isso aí. Ele sabe do rebanho dele, né? Nós é que não sabemos, ele sabe da nós nossa é que não potencialidade. sabemos direito, não, mas ele sabe. Ele sabe, a gente que não descobriu ainda esse potencial que cada um tem. E é devagarzinho mesmo. Deus está derramando o tempo todo conhecimento, ajuda espiritual, mas esse parágrafo basicamente esse é o parágrafo que deu o nome ao título desse texto, né? Porque é exatamente isso. A gente pode desprezar, a gente pode ficar indiferente, a gente pode fazer ironia, pior para a gente. Ele vai concluir nessa última frase, porque, né? Tem pior para eles, mas eu diria que é pior para nós, né? A gente não tem que ficar pensando nos outros, né? Os outros, cada um tem a sua responsabilidade, mas quantas vezes nós, principalmente nós que já estamos na doutrina há tantos anos e ainda insistimos em errar, né? Insistimos em ser indiferentes, então vai ser pior para nós. Ainda erramos amargamente, né, Vitor? E vai ser pior para nós. Vai ser pior. Na hora que chegar lá, olha aí o quanto que eu te dei e você não fez por onde. A gente encerra com uma frase aí, né, Vitor, para concluir. Vamos concluir, então, aqui no último parágrafo. A misericórdia foi dispensada, né? Foi doada, dispensada no sentido de ofertar, de doar. Deu Jesus alguma coisa da sua bondade infinita, eu diria que ele deu. Desculpa, eu não quero contrariar Emmanuel, quem sou eu? Mas Jesus deu muito, muito, né? Da sua bondade infinita,
cumpriu-se a divina palavra, né? Porque ele veio para cumprir essa promessa de Deus, que seria enviado esse Messias, né, para nós. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles, pior para nós, né, que foi mais ou menos o que vocês já falaram aí anteriormente. A gente tem essa misericórdia de Deus, né, por todos os erros que a gente comete, que a gente vem cometendo, nas inúmeras reencarnações, a gente vem errando. Se a gente for parar para pensar, né, nós estávamos lá nessa época, até de Isaías, na época de Moisés, a gente tinha os profetas para nos chamar a atenção, para mostrar, né? Os profetas já puxavam as nossas orelhas, já traziam um comportamento moral, né, que era o ideal, e a gente errava tanto, e a gente vem errando, vem errando. Deus nos ama imensamente, né? Essa misericórdia de Deus, de querer realmente, de ter essa certeza, porque se Ele nos criou, nós somos, né, herdeiros dele, somos essa centelha que vem dele, que é a centelha divina. Então, Deus sabe que um dia nós realmente seremos anjos, né? E que nós chegaremos num patamar muito bom. Por isso, ele vai enviando, né, Jesus como nosso governador planetário, né, que foi realmente quem enviou esses profetas, todos eles trabalhavam na seara do Cristo e foram chegando passo a passo, e a gente só desperdiçando, né? E a gente só desperdiçando. Aí vem o Cristo, traz esse manancial de amor, de beleza, de ensinamento, e a gente só desperdiçando. Aí vem a doutrina maravilhosa, que eu acho que finalmente a gente vai começar nesse despertamento que toca profundamente, né? Então, azar nosso se a gente não aproveitar, hein? Eu acho que está sendo dada a última chance aí. Senão a gente vai para onde? Queiram? Não, mas para Quiron a gente não vai não, né? Eu acho que a gente fica num outro planeta de provas e expiações, mas para Quiron não, né, gente? Por favor. Fica, mas é mais suavezinho, né? Fala aí, planeta de prova mais Nós somos os suavezinho, trabalhadores da última hora. Pois é, somos, né? somos sim. Mas que Acordamos, trabalhadores, né? sem vergonha Deu clique, nós, deu hein? Esse de clique. última hora, muito devagar, quase parando. Deu clique Fala, nessa Júlia! encarnação e vamos embora. Né, Doró? Não é? Hein, Janete? Oi. Assim, o João está dizendo, somos os trabalhadores da última hora, sim. Mas se a gente usar essa ferramenta que a gente tem na mão para a coisa equivocada, Não é? né? Se Olha você aí. quer uma enxada, não. em vez de você consertar ali o terreno, você dá com ela na cabeça do Na outro, cabeça do companheiro? não adianta que você vai estar usando mal as ferramentas. Então, assim, somos os trabalhadores da última hora, temos recursos, o alto disponibiliza isso para a gente o tempo todo, que a gente viu lá no início, esses benfeitores espirituais que estão torcendo, né? A gente já tem um recurso que chega hoje, principalmente pela internet, essa possibilidade que a gente está tendo nesse momento é uma bênção que muitas das vezes a gente nem se dá conta de que uma pandemia fez com que a gente se aproximasse, mesmo estando distante, e permaneceu, porque era uma busca também que essa espiritualidade trouxe para que outros também pudessem se beneficiar. Então, a gente vai vendo que os recursos vão chegando. Agora, a gente também tem que ter olhos de fé para que a gente possa colocar em ação todos os benefícios, né? Perfeito. Então, é isso, Janete. O estudo é uma bênção, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo parte dele. Nós agradecemos sua presença aqui, que é preciosa. E aqui, quando a gente lê nessa última frase, se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Mas a gente sabe sempre, isso é uma coisa que a gente sempre escuta na doutrina, que Deus não tem pressa e Ele não agride corações, nem consciências. Então, aquele nosso irmão que ainda está ali, né, fazendo assim os equívocos, né, que está ali lentamente, que ainda não despertou, ele também o momento dele chega, né? Ele vai chegar lá. Então, assim, a gente tem sempre cada um na sua hora. Esse é o recurso, a prece. Porque, isso assim, é muito legal, né? Quando ele se refere assim, pior para eles, não é dizer assim,
bem feito. Ah, Não, disciplina. jamais. Na verdade, assim, porque se você não tem esse despertar, não tem essa consciência aqui, né, é pior para eles, para essas pessoas, porque elas vão ficar sofrendo mais. Vão Mais demorar mais, né? Para despertar. sofrimentos piores. Então, quer dizer, é pior para eles, quer dizer, pior para quem não ainda quer manter esses olhos fechados, é porque vai trazer mais problemas para a existência dele. Esse é o ponto. Né? Não é no sentido assim, não fez, ó, pior para ele. Se dane. Não é? Claro que não. A gente sabe que o nosso Pai é misericordioso, né? Mas ele deixa assim, cada um carregando a sua própria cruz, não é? Então, quer dizer, se a pessoa não Porque a quer. gente tem que crescer através desse despertamento da consciência, né? Por isso que ele exatamente. deixa cada um no seu momento, Cada senão um. não tem aprendizado, né? É, Se a gente for fazer o que o chamado, outro impõe, não tem o tem convite. aprendizado. É o chamado, é o convite. Ele vai, aceita o convite, ele ouve as palavras, e ainda assim ele quer dar as costas, fazer o quê, né? Aí a gente Aguardar. tem que deixar a dor ser a sua melhor conselheira, infelizmente, né? Com certeza. Hein, Janete? Se Jesus Oi. nasceu na Palestina, né? Se ele teve todo o seu trabalho naquele povo, né? Se ele veio naquela civilização e ele fez despertar alguns corações, mas muitos ainda não acreditam que ele é o Messias. É verdade, né? Olha Vai só. vendo que a semente foi plantada há 2023 anos atrás, mas muitos lá ainda estão esperando esse rei, né? Esse Messias, esse enviado. Então, assim, mas o momento também deles vai se despertar. Mas o que é importante? Que a gente trabalhe no bem. Não importa se a gente não crê nisso ou naquilo, mas a gente faz um trabalho ligado ao Pai, ao maior, à consciência da desperta, da caridade, essa caridade principalmente moral, que é a mais difícil para nós, porque aquela onde você tira o que te sobra é muito fácil. Sim. Agora, a moral, aquela que a gente tem que entender o outro, que sabe menos, aquela que a gente é rebelde e não compreende aquele também que é rebelde, sabe? Então tem uma disputa de ego, tudo isso. Essa é mais difícil. Essa é a mais difícil. Então, é essa consciência que a gente está nessa busca, nesse despertar. Constante. Né? É verdade. Então, aí, Janete, eu acho que a gente... É verdade, Júlia. Valeu. Vai chegar lá, vamos chegar. Vamos chegar, uma hora a gente chega. Um... Ainda bem que o passarinho trouxe a sementinha da Palestina para cá, né? Os ventos, os passarinhos. Chegou aqui e deu frutos. E esse momento vai chegar, como disse a Selma. Né? Quer dizer, o pior para eles é que, assim, quanto mais você demora, né, mais difícil fica caminhar e o caminho fica muito longo. Aí lá na frente a gente vai pensar assim, nossa, se eu tivesse, né, tomado aquela esquerda ou a direita, né, eu teria chegado mais rápido, né? Mas assim, mas isso também faz parte do que eu Mas é sempre o momento certo, é o momento certo. É igual a gente fala, outro dia eu estava conversando até com o Vitor a respeito disso. Quando a gente está na madureza, a gente fala, se eu soubesse disso quando eu era adolescente, quando eu era, né, mais jovem, eu não teria feito. Teria, sim, porque a cabeça é outra, a maturidade é outra, a rebeldia é outra, né? Então, é todo momento mesmo de despertar, de aprender. Só se você já reencarna com uma evolução maior, aí é diferente, né? O adolescente evoluído, ele tem um outro comportamento do adolescente que tem o nosso nível evolutivo, mas normalmente a gente precisa mesmo passar pelas dificuldades, sofrer, padecer, para poder despertar e aprender. O aprendizado tem que ficar sedimentado ainda nesse nível, nosso nível evolutivo, através dessas dores mesmo, né? Um dia chegará, né, como vocês estão falando, que a gente vai aprender, mas assim, né, pelo prazer de buscar conhecimento, aí já faz parte de espíritos evoluídos, que um dia a gente chega lá.
a gente está distante, mas a gente chega, né? Mas foram os nossos erros que nos trouxeram até aqui para sermos o que somos hoje, né? Então, assim, para trás, Janete, só tem coisa pior. Isso a gente tem certeza. Sim. Para trás, quando a gente queria saber quem eu fui, com certeza, se hoje eu não estou legal ainda, para trás, com certeza, não tem nada melhor. Então, não olha não, não olha para trás não, vamos para frente, que atrás vem gente. Porque a gente sempre fala daquela frase de Paulo, que eu já trouxe também aqui nesse estudo. Né? Quando perguntaram para Paulo como você hoje, né, quer se achar, né, o melhor, tal, que não era isso que ele tinha de proposta, mas as pessoas sempre querem criticar. É o que a gente viu aqui hoje no texto, né? Paulo, o que Paulo responde para aqueles que estavam apontando os defeitos do passado dele? Que ele disse: deixe para trás as coisas que ficam e avance com fé, coragem e determinação para as coisas que estão diante de mim. Então, que possamos avançar com as coisas que estão diante de nós, que é a doutrina dos Espíritos. Não dos Espíritos, mas dos Espíritos. Que ela vai nos dar sempre esse amparo. Né? E esse amparo vem do alto, esse amparo é Jesus. Então, já estamos no caminho, Janete. Agora é só mãos à obra. Já sabemos, né? Só temos que andar, caminhar. É igual a música do Kardec, acho que uma parte que fala assim, não, depois da doutrina espírita, né? Não há mais o que temer, apenas caminhar. Isso é bonito, né? Porque a gente já tem esse conhecimento, já tem essa compreensão, então a gente não tem que temer, a gente tem que caminhar e fazer o melhor, cumprir, né? Cumprir as coisas boas, fazer o nosso bem. Isso é muito legal. Nossa luz, Kardec né, realmente brilhar nossa luz, com certeza. Porque um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Cadê o João? Vai, João, canta, João. Um dia todos nós seremos. João não quer ser anjo, gente. Oh, meu Deus. Eu estou aqui com uma coleguinha. Ei, essa gatinha eu não conheço. Ai, que linda, né? Que coisa linda, meu Deus. O rabo da Não vai ter. Bichinho de Para pelúcia, mim não vai ter né? tela para botar os meus 6 aqui, aí eu vou ter que subir. Tá linda, muito linda, muito linda. Charmosas. Bem, estamos chegando, né, no fim do nosso estudo. Estamos daqui a pouquinho faz 1 hora de estudo. Quero agradecer a Janete, porque nos guiou no estudo da noite de hoje. Agradecer muito obrigada. A presença de todos vocês, contribuindo, acrescentando, né? A discussão sempre ajuda a gente a evoluir mais no assunto. Com certeza, eu agradeço. Claro. E avisar para o pessoal de casa, todo mundo que ouvir esse vídeo, é melhor se beneficiar. Claro. Senão vai ser pior para você. Azar de quem não ouvir. Eu sempre saio. Pior para quem não ouvir. Eu sempre saio desses estudos reconfortada. Não sei se é também pelo ser no final do dia, né? Que a gente já fez um monte de coisa, ele faz uma síntese. Retempera, né? Arruma a minha cabeça. É assim, muito bom. Principalmente o grupo, né? O grupo é muito maravilhoso. Lindo. Grupo muito. Tanto que a pandemia acabou e o estudo ficou. Graças a Deus. É bom demais. Eu comecei na pandemia, não foi? Foi, ainda estava. É isso aí. Foi muito bom, muito bom. Bem, então, né, fazendo a nossa finalização, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, familiares, vamos ajudar, né, a Seara do Bem, divulgando a mensagem do Cristo, para que cada um de nós sejamos essa sementinha que vai se fazer cumprir, né, que vai se fazer cumprir a profecia do Cristo na vida daqueles que estão à nossa volta. E, como a gente já discutiu, a internet, então, propiciou que a gente consiga espalhar essa sementinha assim para milhares de pessoas, né? Então, que a gente possa ser esse instrumento
E, por fim, como de costume, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu solicito a Ana Cláudia, que vai encerrar o nosso mês de junho, né? Com estudo no dia 29, e aí pertinho do meio do ano, né? Chegando na metade do ano. Eu convido a fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, pelo alimento, pela casa, pela família, pelos amigos, e que nós possamos, Senhor, ser um pouquinho melhor do que nós fomos ontem, do que nós somos hoje, que nós possamos, Senhor, ter em nossos corações somente o bem, o pensamento no bem. E gostaria, Senhor, de dedicar essa prece a todas essas pessoas, a toda essa população que está em guerra, que está em sofrimento, aos nossos irmãos de rua, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que eles possam ser, Senhor, acariciados pelo Senhor, por Nossa Senhora, seu manto de amor, possa estar abraçando todos eles. E deixa aqui um pouco do nosso, nós deixamos aqui um pouco do nosso carinho e do nosso afeto, da nossa compaixão e compreensão. Eu lhe agradeço, Pai, por tudo que tem nos dado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos. Tchau. Um beijinho para a Glaucinha, Tchau, porque eu sempre gatinha. tão quietinha. Beijinho. Obrigada, pra você, Dodô. meu Boa amor. noite. Obrigada. Uma boa noite para todos. Até Obrigada. Boa noite. Tchau. Deus quiser. Boa Bom noite, fim de semana, hein? Bom fim de semana. Boa noite. Tchau. Tchau.